Vamos ver se agora vai dar certo. Ei, Leandro, vamos lá ver se agora dá. Oi, Pedro. Pois é, rapaz. Os Agora problemas sim. técnicos aí. Bom, ele estava falando de chip, né? Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? O pessoal me ouve bem? Eu tô te ouvindo. Ouvindo a mim, todo mundo ouvindo o Pedro também. Tinha mais uma pergunta, Pedro, sobre o tamanho do pasto, né? Que tamanho que era o pasto que você tinha e se isso teve alguma relação por ter um desempenho positivo no área de coxo de 8,5 centímetros, coisa assim. O Essa era a pergunta. pasto, o pasto era, o tamanho do pasto era exatamente o mesmo, o número de animais era o mesmo, a gente usou 90 animais em cada tratamento, né? 90 animais no coxo tradicional, 90 animais no coxo com a caixa. O tamanho do pasto, o tamanho de cada pasto que nós trabalhamos foi de 45 hectares, então deu 2 animais aí por hectare. Pasto de braquiarão com boa disponibilidade de pasto, então não teve. O pasto era muito homogêneo entre os tratamentos, sabe? A gente teve uma preocupação muito grande de disponibilizar um pasto bem homogêneo para realmente eliminar esse efeito aí. Mas foi um experimento, a gente pretende repetir em outros clientes também para a gente poder ter mais números, porque as dúvidas em relação a e questionamentos em relação à caixa são muito grandes, mas de novo, foi uma quebra de paradigma, pelo menos para mim, porque deu um resultado interessante, mesmo com uma baixa disponibilidade de coxo. A realidade é que o boi não vai toda hora comer a ração, né? Porque a abertura que nós colocamos lá para o animal consumir, ele realmente precisa trabalhar com a língua para poder puxar a ração, caso contrário ela não fica disponível. Então isso, de certa forma, limitou um pouco até o consumo dos animais ao longo do dia. Tá. Ô Pedro, aí na terminação dos animais a pasto, seja nas águas, seja na seca, um ponto importante é o pasto, né? Eu acho que o objetivo principal das nossas lives, dentro da área de atuação que a gente tem, eu com a minha equipe, é o manejo de pastagem, a parte de adubação, manejo, enfim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esses resultados que vocês têm tido em terminação a pasto. Qual que é a importância do pasto nisso tudo? Como que vocês têm trabalhado o pasto? Porque muitas vezes tem muita gente que pensa na terminação dos animais a pasto com alta ingestão de uma dieta com concentrado e muitas vezes deixa o pasto um pouco de lado. É lógico, tem muitos projetos bem feitos, onde que o pasto ele é conduzido de uma forma muito profissional. Mas em outros casos não. Aí vem o efeito de substituição, né, que você talvez vai mencionar mais à frente também, né? Gostaria que você comentasse com relação ao equilíbrio econômico, onde que está esse equilíbrio aí, se a gente aduba pasto, é rotacionado, rotação contínua, acho que dá para a gente falar bastante sobre isso aí agora. Olha, muito bom, dá para a gente passar o resto da live falando só sobre isso, seria bom também ouvir os seus inputs sobre isso aí. A gente tem visto de tudo aí na parte, sabe, Leandro? Mas quando a gente fala de TIP, o que a gente tem visto, para justificar TIP, eu preciso trabalhar com taxas de lotação realmente altas. Eu não enxergo uma TIP e eu fornecer 2% do peso vivo numa situação que eu tenho pasto disponível sobrando, vamos colocar entre aspas, né? Seria mais econômico eu trabalhar com nível de oferta de concentrado mais baixo para otimizar o uso do pasto. Existe o conceito de melhorar acabamento e tal, a gente tem até trabalhado alguns aditivos específicos para mesmo no 1% a gente conseguir ter um acabamento aí mínimo que a indústria frigorífica busca, mas a gente tem visto sim um efeito muito grande do pasto, Leandro, mesmo 2%. Muita gente fala, mas 2% de ração, o boi come um mínimo de pasto. O pasto é só para ele ajustar o que ele precisa de fibra, manter saúde de rumen. Só que a gente tem visto uma influência importante, sim, do pasto, mesmo nesses níveis mais altos de oferta de concentrado. Nós temos um cliente no Mato Grosso, o Renezinho Barbu, lá em Barra do Bugres, que faz terminação intensiva a pasto, e ele tem diferentes espécies forrageiras. São módulos alternados, 4 piquetes para cada módulo, e ele trabalha lá com diferentes espécies forrageiras, sabe? Braquiarão, Tifton, grama-estrela, mombaça. E a gente vê sim uma diferença da espécie forrageira definindo o desempenho, mesmo em níveis de oferta de concentrado relativamente mais alta.
Tem um pessoal que recomenda, eu creio que o Flávio lá da APTA, não rotacionar os animais num sistema de 2%, porque se você coloca o animal numa área que tem mais pasto, ele vai comer mais pasto, isso desequilibraria a dieta, causaria uma alteração de microbiota no rumen. Eu creio que a gente precisa de mais estudos. Eu acho que uma dúvida que eu particularmente tenho, o animal num 2%, eu ofereço 2% de concentrado, quanto de pasto ele realmente consome, né? Porque a gente vê que mesmo com uma oferta grande de pasto, os animais buscam, de concentrado, desculpa, os animais buscam o pasto. Tem um outro projeto que a gente acompanha em Rondônia, a gente trabalha com 10 animais por hectare, 2% do peso vivo, e se a gente não adubar o pasto fica bem, o pasto rapa, fica rapado, ou seja, os animais buscam o pasto, mesmo na situação que eu oferto uma quantidade maior de concentrado. Então são pontos ainda que a gente tem o nosso empirismo, a nossa experiência prática, mas eu creio que a pesquisa precisa aprofundar mais nesse tipo de avaliação, sabe, Leandro? E a gente fez um experimento também recente, 2 anos seguidos de experimento, juntamente com o grupo Frisa, parceiro nosso aí lá em Minas e no Espírito Santo. Nós trabalhamos com níveis crescentes de oferta de concentrado na terminação a pasto, 0,5%, 1% e 1,5% do peso vivo. O que a gente observou é que a diferença de ganho de peso no 1% com 1,5% ela foi mínima. Ou seja, o ganho de peso adicional ele não compensou o que nós investimos a mais de ração. Claro que essa dieta, essa ração, ela foi ajustada, ela tinha um aditivo específico, até o Bruno entrou aí, o pessoal da Nutricorp, a gente trabalhou junto com eles, desenvolvendo um blend específico de ácidos graxos para aumentar a densidade energética, mas o fato é, à medida que eu vou aumentando a oferta de concentrado, os ganhos marginais de peso vão reduzindo. É a curva típica de incrementos decrescentes, né, que em biologia isso acontece. Então, definir o ponto de equilíbrio econômico é extremamente importante. Se eu tenho uma situação que eu tenho que trabalhar, eu tenho um desafio de taxa de lotação, não tenho o que fazer, eu preciso trabalhar com oferta alta de concentrado. Caso contrário, os animais vão ter restrição realmente de consumo de matéria seca. Agora, na grande maioria das vezes que a gente se depara por aí, são situações em que o desafio da taxa de lotação não é tão alta assim, ou seja, há pasto disponível. Então, nessa situação, a gente procura trabalhar com o nível de oferta de concentrado que vai maximizar o pasto. Então, é o pasto mais concentrado, maximizando o ganho de peso. Seria mais ou menos por aí. Tá, algo interessante aqui, Pedro, que fizeram a pergunta, foi o Henrique, lá da Fazenda Brinquinho, de Uberlândia. Ele está perguntando aqui nesses sistemas rotacionados intensivos, com troca de piquete a cada 3 dias, por exemplo, como que isso influencia no desempenho desses animais, na terminação a pasto? Eu acho que é uma questão comportamental, né? Se isso é positivo, se isso é negativo, se do ponto de vista operacional fica difícil aí para fazer uma suplementação um pouco mais puxada, aí, próximo dos seus 2%, como que seria isso? Isso no caso do 2% da TIP? Olha, ele não mencionou aqui, ele colocou que qual é o impacto da mudança de pasto requer no processo de terminação a pasto. Então, assim... Tá, mas vamos lá. Se for o semi-tradicional, eu acredito que... Você pode até me corrigir, Leandro, se eu falar bobagem aqui, mas eu acredito que rotacionar não teria problema, mesmo porque, como eu falei, no 1% tradicional, o animal ainda consome muito pasto, em relação ao 2%, né? À medida que ele fica, eu faço um pastejo contínuo, a qualidade da dieta dele vai piorando, porque ele vai selecionando no início folha, então a relação folha-como vai mudando, então o pasto disponível para ele vai piorando, né? A não ser que eu esteja na fase de águas, eu trabalho com a taxa de lotação baixa, que eu tenho uma rebrota que compensa mais o que o animal consumiu. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de rotacionar e levar esse animal para uma área com oferta de forragem de melhor qualidade, com maior disponibilidade de folha, eu vou estar beneficiando a dieta do animal como um todo, no semi-tradicional. Na TIP, em que eu tenho uma oferta de concentrado bem mais alta, esse impacto talvez seria menor. Lembrando que, às vezes, na TIP, nós temos até dificuldade, dependendo da qualidade do pasto, obviamente, de chegar nesses consumos aí da ordem de 2%. A gente sabe que a qualidade do pasto também impacta na quantidade de ração que os animais consomem.
Então, acho que seria mais ou menos por aí o raciocínio. Aqui o Henrique está reiterando a pergunta dele aqui para considerar apenas o centro de confinamento mesmo, né? Até eu queria fazer uma complementação nisso. Quando a gente considera terminação de animais a pasto, seja terminação, até mesmo uma recria de animais a pasto, essa rotação mais curta, a gente condiciona o animal a consumir mais forragem quando se faz a troca dos animais de pasto. A gente passa os animais, se a gente passar os animais para um pasto da mesma qualidade do pasto que eles estão, a gente condiciona esses animais a consumirem mais. E a variável consumo de forragem é uma variável muito importante para o desempenho, né? Então, dentro da pergunta do Henrique, acho que quanto mais a gente trocar, Henrique, quanto mais a gente girar esse gado, o desempenho ele vai ser beneficiado. É o ponto que se o período de ocupação ele é muito longo, nos últimos dias da ocupação, os animais têm uma forragem de baixa qualidade, além do que a ingestão da forragem ela é baixa, né? A taxa diária de ingestão do animal ela vai ser baixa. Bom, aqui vem uma pergunta do Bruno, né? Uma fazenda aqui que abate 10 mil cabeças por ano. Ele está perguntando aqui, faço a terminação dos animais em confinamento tradicional ou faço uma TIP, né? Criou um cenário aqui, o que seria mais interessante? Depende, se ele tem um confinamento tradicional, ele pode usar o confinamento tradicional. Se ele não tem a estrutura do confinamento tradicional, ele tiver a oportunidade de fazer a TIP, seria uma oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte, Leandro, que não existe o certo e não errado, existe cada realidade em cada fazenda, né? A receita de bolo, né? Oi? A receita de bolo, né? Não existe a receita para nada, né? Exatamente. Então, assim, se você tem um confinamento tradicional, te dá a oportunidade de intensificar ainda mais o seu pasto, porque você tem esse pulmão que seria o confinamento tradicional. A TIP, ela exige um investimento bem mais alto, principalmente em animais, né? Eu trabalho com taxas de lotação altas, então o desembolso em animal é alto, em ração também é alto, porque eu uso uma quantidade de ração 10, 12 quilos por animal ao dia, então cada caso tem que ser muito bem avaliado. Tá, tem uma pergunta aqui do Fabiano. Qual que seria o ganho de peso bom em animais que comiam proteinada a pasto? Deixa eu ver, pasto muito bom. O que seria um ganho de peso bom em os animais que comeram proteinado e um pasto muito bom? Ele colocou aqui que entrou com a ração quando os animais tinham a partir de 450 quilos. O que seria um bom desempenho aí? Leandro, é o seguinte, o maior desafio que nós temos hoje é predizer o desempenho de animais a pasto, né? A gente recebe esse tipo de pergunta praticamente todo dia. Pedro, eu tenho um pasto de braquiária na seca ou nas águas, se eu fornecer um suplemento tal, quanto os animais vão ganhar de peso? Eu diria que, na maioria das vezes, a gente, sem conhecer a fazenda, a realidade, é um chute que nós vamos dar. Para tentar tornar isso inclusive, Leandro, na minha opinião, é o maior limitador da gente definir a melhor estratégia de produção a pasto, seja ela terminação ou recria. Porque nós precisamos, para definir a relação custo-benefício, eu preciso saber quanto que eu vou investir de suplemento e quanto que eu vou colher de ganho de peso, né? Quanto que eu vou investir em suplemento é fácil. Eu pego a quantidade de suplemento, quanto custa o quilo, eu sei qual que é o meu custo diário. Agora eu preciso estimar quanto que eu vou colher de receita, que vai ser o ganho de peso. Para tentar tornar isso um pouco mais objetivo, nós fizemos uma meta-análise de desempenho de animais a pasto. Foi um desafio, inclusive, esse trabalho foi liderado pelo Tadeu. O Tadeu ele faz parte do nosso time de análise estatísticas, junto com Felipe Portolotto, Lucas Onda, João Ronquezel, um time grande. O pessoal pegou todos os trabalhos praticamente disponíveis na literatura brasileira que envolvem suplementação de bovinos a pasto, e nós identificamos quais variáveis mais impactavam o desempenho, de acordo com a época do ano, espécie forrageira, qualidade do pasto, nível de oferta do suplemento, características do suplemento. E com base nisso, nós traçamos modelos que estimam o ganho de peso. Então, hoje a gente tem uma condição muito mais eficaz de quando a gente recebe essa pergunta, dar uma resposta um pouco mais embasada.
com base em dados científicos e também de situações práticas que a gente tem um controle. Então, assim, a resposta animal a pasto ela é muito dependente do pasto, né, Leandro? Então, assim, Sim, claro. beleza, eu tenho um pasto de braquiária, mas esse pasto ele tem mais folha, tem menos folha, ele alongou a haste, não alongou a haste, então, sem conhecer em loco, fica muito difícil a gente chutar um número. A gente tem faixas de ganho de peso que a gente considera normal. Se a gente pega aí as principais revisões feitas aqui no Brasil em curvas de resposta, a gente vê para o mesmo nível de oferta de suplemento variações, amplitude de 100%, ou seja, animal ganhando 600 gramas e animal ganhando 1,2 kg. O mesmo nível de oferta de concentrado, isso se deve basicamente ao pasto. Então fica muito complicado a gente chutar um número sem conhecer muito bem a realidade da fazenda. Sim. Tudo bem, Pedro. Bom, a gente acabou entrando mais a fundo aí em TIP, em semi-confinamento, né? Mas eu queria voltar, dar um passinho um pouco atrás, né? Até com relação ao que você passou para a gente dos temas, né, para a gente discutir hoje. E que você fizesse um comentário sobre o tipo de suplemento utilizado de acordo com cada época do ano. Sei que a gente vai voltar, com esse tema você vai acabar voltando na TIP, no semi-confinamento, mas gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. E aí eu já vou aproveitar, conforme a sua fala, eu vou estruturar algumas perguntas que o pessoal já vem mandando aqui para a gente também. Bom, vamos lá. Vai depender muito do que eu tenho de disponibilidade de insumo, vai depender do preço desses insumos, mas basicamente, se a gente olhar aí o que a pesquisa nos indica, um semi-confinamento tradicional, por exemplo, na seca, os trabalhos são muito claros, mostrando para a gente que o melhor ganho de peso ocorre quando a gente trabalha com rações contendo em torno de 18% de proteína, né? A gente geralmente fala de proteína bruta, a gente não pensa muito em ajuste de energia, porque é uma razão aí de pasto mais suplemento, mas seria em torno de 18% de proteína bruta nessas rações aí do semi-tradicional na seca, e nas águas a gente consegue trabalhar aí com 14% a 16%. Quando a gente pensa no atípico, que é 2% do peso vivo, a gente já começa a trabalhar com níveis aí de proteína na dieta, na ração, em torno de 13% a 14%, que é praticamente quase que a dieta do animal como um todo. Claro que isso vai variar um pouco de acordo com a época do ano. Nas águas a gente pode reduzir um pouco mais a proteína, na seca a gente precisa aumentar um pouco mais. Mas uma questão que eu acho que é importante, Leandro, que nesse experimento, inclusive, que nós fizemos da caixa em relação ao coxo tradicional, o sistema que deu mais dinheiro foi simplesmente ter utilizado. Teve um pecuarista, cliente nosso lá, ele falou o seguinte: beleza, nós vamos ver esse experimento com 1% do peso vivo, usando a caixa, o coxo tradicional, e eu vou pegar um outro grupo de animais e vou deixar num suplemento mineral aditivado no mesmo período e nós vamos avaliar o resultado. Como o pasto dele era muito bom manejado, uma disponibilidade de folha muito boa, nós tivemos um ganho de peso só com mineral aditivado muito interessante, que na realidade foi o sistema que foi mais econômico, porque eu tive um investimento muito mais baixo em nutrição e um ganho de peso muito, muito relevante, deu em torno de 850 gramas na média de 120 dias, o que não é normal de ver, né? Então eu costumo falar o seguinte: quanto mais eu investir no pasto, na qualidade do pasto, menos eu precisar gastar com a ração, né? Mas, a grosso modo, assim, na prática mesmo, uma ração com 18% no semi-tradicional na seca. Nessa transição agora, a gente pode trabalhar com 16%, mais ou menos, e nas águas a gente consegue cair isso aí para 14%. Tá. É interessante essa observação que você está fazendo, né? Só com o uso do mineral aditivado, com desempenhos bem interessantes, né? A gente tem alguns projetos lá na fazenda da universidade também, onde que alguns estudos que a gente não utiliza uma suplementação com alta ingestão, e sim somente um mineral aditivado também, e desempenhos aí na ordem de 800, 900 gramas nas águas, né? Que isso é muito interessante. Poxa, a hora que o produtor olha isso, ele fala: pô, é interessante, né? 800, 900 gramas, tá bacana, eu vou fazer só isso, vou comprar um sal mineral aditivado, tem um custo menor do que fazer uma batida de uma dieta aqui um pouco mais puxada, né? Mas eu gostaria que você comentasse com relação ao uso do semi-confinamento, do TIP que seja, com relação ao aumento da taxa de lotação. A gente está falando em terminação, até comparando com o confinamento, que é extremamente intensivo. Então, eu gostaria que você comentasse esses usos aí de uma dieta com bastante concentrado, qual é o impacto disso no aumento de lotação da fazenda?
Na verdade, na minha opinião, trabalhar com níveis mais altos de concentrado, eles só se justificam a partir do momento que aumenta a taxa de lotação, né? Eu trabalhar com nível muito alto de concentrado a pasto e não ter um aumento de taxa de lotação, posso comprometer a economicidade do sistema. Porque o animal ele deixa de comer pasto, ele vai comer concentrado. Se eu trabalhar só indivíduo, não trabalhar área, eu estou substituindo um alimento extremamente barato, que é um pasto, por um que é muito mais caro, que é o concentrado. Então, obrigatoriamente, não sei se essa palavra é até forte de dizer isso, mas a partir do momento que eu começo a aumentar o nível de oferta de concentrado a pasto, eu preciso aumentar a taxa de lotação para eu ter essa compensação em ganho por área. Caso contrário, eu vou ter uma pressão econômica muito grande no meu sistema. O que a gente tem visto aí na TIP, a gente tem trabalhado até com 10 animais por hectare, até 12 animais por hectare, um peso médio aí de 450, 470 quilos, enquanto que no semi-tradicional a gente tem trabalhado com taxa de lotação aí da ordem de 2,5, 2 UAs, isso falando nas águas, na seca isso cai um pouco. Quando a gente parte para a utilização do mineral aditivado, pensar em aumentar, eu preciso equilibrar muito taxa de lotação com capacidade de suporte, né? Caso contrário, eu posso ter redução de desempenho por ter redução de consumo de matéria seca, porque eu não tenho efeito substitutivo nenhum, o animal depende basicamente só do pasto. Sim. Pedro, tem uma pergunta aqui do Oswaldo Furlan, do GPB, de Bauru. Ele está perguntando aqui se nos trabalhos de TIP, se vocês fazem pesagem individual dos lotes. Na verdade, eu creio que pesagem individual dos animais deve ser a pergunta dele. Nesse trabalho que nós fizemos pesagem individual, porque nós queríamos avaliar a questão da variação do ganho de peso entre os animais, porque uma das hipóteses que nós tínhamos é que o animal que foi terminado na caixa, a gente teria uma discrepância maior entre os animais, porque como a metragem de coxa era muito pequena, na nossa cabeça teria um animal que ia consumir muito mais do que outros, então a gente pesou individualmente, não só o lote. Isso vai depender muito da estrutura de pesquisa. Quando a gente utiliza o piquete como unidade experimental, isso a gente faz numa escala menor, em centros de pesquisa, aí a gente pesa o lote, porque a unidade experimental é o piquete, né? Agora, a partir do momento que eu uso o animal como unidade experimental, eu preciso pesar individualmente. Não tem como fugir disso, não. Tá. Pedro, aqui uma pergunta do Weiser. O Weiser, que é da equipe de vocês aí, foi aluno nosso aqui, zootecnista formado aqui pela UF. Ele está perguntando se o aumento da taxa de lotação, seja em sistema de SEMI ou em TIP, se ele interfere no desempenho individual, né? Quando trabalhado com custo tradicional, com um sistema tradicional. Desculpa, a pergunta é se a taxa de lotação interfere no desempenho, é isso? Deu uma cortada aqui, né? Isso, se a taxa de lotação, se ela interfere no desempenho individual quando se trabalha com custo tradicional. No TIP e no SEMI também. Sim, eu diria que no semi-tradicional o impacto é muito mais relevante, porque como eu estou fornecendo 1% do peso vivo, e o animal consome 2,2, 2,3, eu trabalhar com uma taxa de lotação muito alta e eu ter falta de forragem, uma limitação da oferta de forragem, esse consumo de ração não compensa essa redução da restrição da oferta de forragem se eu trabalhar com taxa de lotação muito alta. Quando eu trabalho com 2% do peso vivo, o impacto ele é menor porque o boi consome muito menos pasto em relação a 1%. Então a taxa de lotação ela tem um efeito importante, sem dúvida nenhuma. Tá. Pedro, o João Lourenço ele fez um comentário aqui, né, sobre, sabendo que na TIP o animal consome 2% do peso vivo e ainda ele está ocupando as áreas de pastagem da fazenda, não seria mais interessante o confinamento? Ele colocou de puro grão, não sei se seria de grão inteiro ou de alto grão, né? Sabendo que seria necessário somente a área do confinamento. Qual a sua opinião sobre isso? De novo, né? Se a fazenda tem estrutura de confinamento, eu consigo fechar os animais numa área, sem dúvida nenhuma, isso tem vantagem, eu consigo tirar os animais mais pesados da minha área
e fazer reposição em momentos estratégicos, né? Isso tem uma vantagem muito grande para o sistema como um todo. A questão de trabalhar com alto grão vai depender muito da região, né? Do custo dos insumos. Não sei se quando ele se referiu ao alto grão seria o grão inteiro. Eu diria que essa questão do grão inteiro é discutível, né? Principalmente nesse cenário agora de preço muito alto. Tem tecnologias novas hoje que permitem trabalhar com dieta sem volumoso, com grão moído. Você otimiza muito grão inteiro, ele está falando aqui. a utilizar. Hã? É grão inteiro, ele comentou aqui que é grão inteiro. Grão inteiro. Eu diria o seguinte, hoje grão inteiro é para quem não quer mão de obra. Para quem quer um negócio simples e não quer se preocupar muito com o trabalho, o grão inteiro é muito fácil, né? Você mistura 2 ingredientes e boa. Só que você tem que estar consciente que você vai estar jogando aí 15% do amido fora. Que a digestibilidade média do grão inteiro aí nessas dietas é da ordem de 83% a 85%. Então você está jogando 17% a 15% do grão fora. Se isso para você não te incomoda e você convive bem com isso, ok. Agora existem tecnologias novas, como eu estava falando, de dieta sem volumoso, em que a gente trabalha com grão processado, trabalhando com outros insumos, que a gente consegue elevar a digestibilidade do amido aí para 92%, 93%, sem perder em desempenho. Então, de novo, se eu tenho essa oportunidade de fechar o boi, seja na dieta de alto grão, grão inteiro, seja lá qual for, eu consigo liberar a área, sem dúvida nenhuma, eu consigo trabalhar uma reposição, né? Então vai depender muito de caso a caso. Tá. Pedro, tem uma pergunta interessante aqui do Marcelo. Ele está querendo saber sobre vaca de descarte, né? Essas vacas de descarte na seca, o que seria mais viável, né? Confinamento tradicional ou semi-confinamento? Obviamente que aí cai a questão da infraestrutura novamente, né? Mas eu gostaria que você nem fosse para o lado do confinamento. Vamos imaginar que ele não tem condição de fazer semi-confinamento. Ele não tem condição de fazer confinamento. Ele tem que terminar esses animais a pasto, essas vacas a pasto. E aí, o que a gente faz com essas vacas? Como fazer essa terminação desses animais de descarte? Esse é um tema interessante. A gente tem recomendado para quando a gente identifica a vaca de descarte, a gente não precisa esperar ela desmamar o bezerro para descartar, né? Porque ela já vai ser descartada, ela deu vazia. Então, nessa categoria, a gente tem sugerido até fazer uma desmama precoce. Quando eu falo de desmama precoce de vaca de descarte, não estou falando de desmamar o bezerro com 90 dias, nem 100 dias, não é um desmama precoce abrupto assim, mas é um desmama precoce. Separar o bezerro da mãe com 6 meses, por exemplo, eu não preciso esperar desmamar, porque eu já vou descartar essa vaca, então eu desmamo mais cedo esse bezerro, aproveita essa época agora, que a gente está no momento de transição ainda, que o pasto ainda não está tão ruim assim quanto é na época da seca, e a gente tem trabalhado nesse período agora com suplementos da ordem de 0,5%. Porque a vaca multipla, principalmente a vaca adulta, ela não tem mais muito para onde crescer musculatura, ela vai encher a carcaça e isso acontece de forma rápida. Então, nesse momento de transição, trabalhar com 0,5 funciona muito bem. Vaca de descarte, principalmente aquela vaca que vem de sistemas em que sempre se utilizou só linha branca, ela não tem nenhum contato direito com coxo, com movimentação de gente, máquina. A gente tem índices de refugo de coxo um pouco mais altos no confinamento tradicional. Então, terminar essas vacas a pasto é uma questão comportamental, ela pega muito mais fácil a ração, ela está acostumada já a estar ali no pasto, então isso dá uma facilidade grande. A gente tem trabalhado nessa fase de transição vaca 0,5%, tira o bezerro antes, não precisa esperar chegar na seca. Agora, se eu estiver na seca, eu posso trabalhar com níveis de concentrado um pouco mais altos, da ordem de 1%, ou semi-tradicional, né? Ótimo. Pedro, mais uma pergunta bacana aqui. O pessoal está falando aqui sobre GMD de carcaça, né? Em termos de ganho de carcaça. Por que alguns pecuaristas não conseguem aí ter ganho de no mínimo de 1 quilo, tanto na TIP quanto no confinamento tradicional? Cara, eu não sei se o ganho de peso mínimo tem que ser 1 quilo, não, sabe? A gente começa a estabelecer alguns benchmarks aí. Eu diria que 1 quilo de ganho de carcaça dia não é muito... Não sei se seria o mínimo. No semi-tradicional, o que a gente tem visto, claro que isso vai variar da época do ano, vai depender do pasto, etc. A gente tem visto ganho de carcaça aí variando de 800 gramas a 1 quilo. Na TIP, a gente consegue sim 1 quilo, né? Porque na TIP, normalmente, o rendimento do ganho tende a ser mais alto, porque eu tenho uma
uma diminuição do conteúdo do trato gastrointestinal, porque o animal praticamente ele substitui quase toda a sua dieta aí por concentrado, então isso resulta em diminuição de tamanho de víscera, então isso faz com que o rendimento de carcaça ele aumente. Biologicamente a gente espera que isso aconteça, embora na prática não necessariamente isso se efetiva. Mas vai depender muito dessa questão de 1 quilo de carcaça dia, das condições que eu tenho, principalmente falando do semi-tradicional, que é o pasto. Como eu disse, a gente tem visto variações aí da ordem de 100%, com 1% de oferta de concentrado a pasto, que é o semi-tradicional. Vai depender muito do pasto. Então, estabelecer 1% como 1 quilo por dia como um benchmark, um parâmetro mínimo, não sei se esse é o caminho. Ele tem que estabelecer ganhos condizentes com cada realidade, cada fazenda, né? Tá, muito bem. Pedro, e com relação ao tamanho de lote, na TIP ou no semi-confinamento, que seja, o que você tem a considerar aí com relação ao tamanho dos lotes? O que seria o máximo? O que você acha interessante isso aí? Essa é uma pergunta... Rapaz, eu apertei algum trem sem querer aqui, peraí. Pronto, voltou ao normal aí. Essa é uma pergunta muito boa, até que ponto o tamanho de lote interfere no resultado, né? E a gente também tem se deparado, e não em terminação, mas em recria, aqueles clientes que fazem integração lavoura-pecuária. Então, às vezes, o cara tem uma área grande que ele faz lavoura, ele aproveita determinada parte do ano, principalmente nessa transição agora para fazer uma terceira safra de boi. E a gente tem visto trabalhar com lotes grandes, aí, da ordem de 600 animais até 1.200 animais. Claro que o lote menor ele tem menos perturbações sociais, vamos colocar assim. Lote grande, você forma subgrupos ali que constantemente a interação social está sendo quebrada. Mas, por incrível que pareça, mesmo em lotes grandes, em sistemas de integração lavoura-pecuária, quando a gente oferece estrutura adequada de coxo, principalmente, o que não dá é trabalhar com um lote de 1.000 cabeças e colocar um coxo de 3 metros lá. Aí realmente você não tem condição de oferecer suplemento de forma igual para todo mundo. Mas quando a gente oferece condições estruturais adequadas, a gente tem visto ganhos de peso extremamente interessantes, mesmo com lotes grandes. Mas assim, grosseiramente falando, o tamanho do lote vai depender praticamente do pasto. O tamanho que é o pasto que eu tenho, porque se eu tenho um pasto de 50 hectares é uma coisa, se eu tenho um pasto de 20 hectares é outra, se eu tenho um pasto de 100 é outra. Então eu diria que o tamanho do lote ele vai ser condicionado à estrutura que eu tenho para poder finalizar os meus animais, principalmente do ponto de vista de tamanho de pasto e oferta de coxo. Se eu vou desenhar um projeto do zero, aí vai depender muito da escala que eu tenho, mas normalmente a gente tem visto trabalhar com lotes aí variando de 100 animais a 200, 200 e poucos animais, no máximo uns 200 animais por lote. Tá. Muito bem. Pedro, voltando no assunto das fêmeas, falamos de vaca de descarte, e tem também bastante gente fazendo terminação de novilha a pasto, né? Essas novilhas na TIP, teria alguma diferença de protocolo para elas em relação aos machos ou é a mesma coisa? Como que seria isso aí? Não, Leandro, eu diria que em termos de protocolo, não. O que a gente tem que ter em mente é que o desempenho dela vai ser menor do que o macho, que é normal. Sim. Porque a fêmea, comparativamente ao macho, tem um ímpeto de crescimento mais baixo, ela vai depositar a gordura mais cedo. Agora, do ponto de vista de protocolo, de nutrição, etc., não. Eu posso trabalhar com dietas um pouco menos proteicas em relação ao macho, porque a exigência de proteína de uma novilha em relação ao macho inteiro é mais baixa. Então, eu posso trabalhar com nível de proteína nessas rações também mais baixo na fêmea. Agora, o protocolo em relação a fornecimento, as boas práticas, vamos colocar assim, de manejo nutricional da fêmea e do macho, não diferem muito, não. Tá. Com relação ao semi-confinamento, tem a pergunta aqui do Léo Atlanto. Se final de março é muito tarde para começar esse semi-confinamento? Eu diria que o semi-confinamento você pode fazer qualquer época do ano. Você tem que alinhar a expectativa de ganho. Então, eu posso semi-confinar no auge da seca. Se eu semi-confinar no auge da seca, a minha expectativa de ganho é diferente de quando eu confino nas águas, porque eu tenho um substrato que é o pasto em quantidade e qualidade diferente. A conta que a gente sempre tem que fazer é a relação custo-benefício. Vai valer a pena do ponto de vista econômico eu terminar na seca? Então, assim, a gente tem visto aí semi-confinamento tradicional na seca, com oferta de 1% do peso vivo, em que eu trabalho taxa de lotação baixa, que eu permito o animal selecionar mesmo o pasto seco, se tiver folha. De novo, vai depender da qualidade do pasto, porque uma coisa é você confinar um pasto seco
eu fiz um diferimento bacana, que deu basicamente folha, ou se é um pasto que tem praticamente talo, isso vai mudar totalmente o cenário, mas a gente tem visto ganhos de peso da ordem de 800 gramas, 890, 900 gramas, no pico de seca com 1% do peso vivo. Então, não creio que março seria tarde, não. É mais um alinhamento de expectativa de desempenho. E, de novo, para fazer a conta da viabilidade econômica, eu preciso estimar, eu preciso ter um valor de quanto eu vou colher de ganho de peso para eu fazer a conta da minha receita, tirar o custo para saber o lucro. Esse é um ponto-chave de qualquer sistema. Muito bem. Pedro, uma pergunta aqui do Fabiano, em relação ao rendimento de carcaça. Tem diferença de rendimento de carcaça com um animal comendo 2% do peso vivo de ração, com um animal comendo 1,3% do peso vivo de ração? Teria diferença no rendimento de carcaça na hora de abater esses animais? E por quê? Olha, essa questão do rendimento de carcaça no Brasil é um negócio um pouco temerário a gente discutir. Eu vou falar do ponto de vista biológico, tá? Biologicamente, é de se esperar que o animal que consome 2% do peso vivo, ele tem um rendimento de carcaça superior a 1%. Inclusive, tem uma revisão bacana do Journal Animal Science, acho que da Irlanda. Eles trabalharam com níveis crescentes de oferta concentrada, eles viram uma relação linear de rendimento em relação ao rendimento de carcaça, né? Então, assim, por que isso acontece? Porque o animal com 2% do peso vivo, ele vai estar basicamente comendo ração. Ele vai comer pasto, mas muito menos do que o animal consumindo 1% do peso vivo em ração. Isso não tem dúvida. Então, eles vão ter tamanhos de trato gastrointestinal, de rumen, retículo, omaso, abomaso, etc., diferentes. Então, consequentemente, o animal do tipo consumindo 2% do peso vivo, a tendência é que ele tenha um rendimento de carcaça superior em relação ao animal de 1%, sem dúvida nenhuma. Pedro, você tem visto trabalhos ou acompanhado fazendas que o pessoal tem utilizado DDG para semi-confinamento, para TIP? E qual que seria a sua observação com relação ao uso do DDG? Positivo. A gente tem clientes aqui no Goiás, no Mato Grosso, usando bastante o DDG, que é o seco, quanto o WDG, que é o úmido. A gente está um pouco temerário aí como é que vai ser o cenário no curto prazo em função de toda essa problemática de preço de petróleo, preço de milho, se as usinas vão parar de operar, vão reduzir, mas a gente tem trabalhado com clientes aí que usam até 60%, 70% da dieta como WDG, em situações de semi-tradicional até o WDG puro, mais um núcleo mineral ou um mineral aditivado junto. Então é um alimento extremamente interessante para a gente utilizar principalmente a pasto, né? Ele não tem amido praticamente nenhum, tem um pouquinho de amido residual, que é aquele amido extremamente resistente à degradação lá, que não virou etanol no rumen, também não vai virar nada. Então ele não tem amido, então ele não interfere em pH de rumen, embora seja um alimento que tenha acidez, pouca gente sabe disso, mas o WDG, quando ele sai da usina, se você medir o pH dele lá, vai dar um pH bastante ácido, em torno de 3,8, 3,9, mas a nível de fermentação ruminal, ele até favorece, porque ele é rico em fibra, né, que é a fibra do milho, e então proteína bypass, então é um alimento extremamente interessante, a gente tem usado bastante em sistema de terminação a pasto, em regiões em que há disponibilidade e preço atrativo desse ingrediente. Tá. Pedro, eu acho que em virtude do tempo que a gente começou, deu uma travada no começo aí, mas a gente já está encaminhando para o final. Queria que você fizesse um último comentário com relação à terminação de animais na integração lavoura-pecuária. Então, esse pessoal que colhe o milho, às vezes faz uma braquiária junto com esse milho, uma braquiária ou qualquer outra gramínea que seja. Que protocolos que a gente pode utilizar aí para esse tipo de sistema, lá na ILP? Bom, a LP é um sistema muito bacana, produz uma qualidade de forragem muito boa nessa fase de transição agora, né? Inclusive, a gente está com um projeto lá junto com a Universidade Federal de Viçosa para a gente poder caracterizar um pouco melhor esse espaço de integração, principalmente no que se refere a fracionamento de carboidrato e proteína, que a gente tem visto passos de integração de proteína muito alta, frações solúveis, né, fração A e B bem altas, então isso requer uma adequação de suplemento, então às vezes a gente até abrir mão, por exemplo, de ureia nessa ração. Então os passos de LP, principalmente esses agora, desse período de transição que a gente está vivendo agora,
eles oferecem uma oportunidade muito grande, são pastos de alta qualidade, né? E nos permite trabalhar taxa de lotação alta também, vai depender muito aí da região que eu estou, de quanto que eu vou estar produzindo desse pasto de integração. Mas eu diria, Leandro, que eu faria um ajuste de acordo com a qualidade do pasto, como qualquer outro sistema baseado a pasto. E com esse viés aí que eu estou colocando de diferenças no fracionamento, principalmente da fração proteica e também de carboidrato desses pastos de integração, principalmente aquele que vem de soja. Então a gente tem visto aí níveis bem altos de proteína solúvel alta. Inclusive nós vamos começar um trabalho agora com o professor Ricardo Reis lá na Unesp, lá em Jabuticabal, testando alguns aditivos específicos para a gente tentar capturar mais dessa proteína solúvel e transformar essa proteína como um bypass e ver se a gente consegue melhorar o desempenho desses animais terminados em sistemas de pasto de alta qualidade. Muito bem. Pedro, eu gostaria de agradecer aí a aula que você deu para a gente. É um bate-papo de perguntas e respostas aí, mas foi uma aula. Eu creio que todo mundo que te acompanhou nesse momento aí viu que você conhece muito sobre esse assunto e a gente do Projeto Goiapasta fica muito feliz. Te agradecer pela sua participação e também pela acessão da sua conta do Instagram, né, que acabou que pelo problema técnico nós tivemos que migrar aí para a sua conta. Dizer que você é um parceirão nosso aqui da Universidade Federal de Uberlândia, do Projeto Goiapasta, a Cargill também, que tem feito muitas ações aí de treinamentos, ações aí nos nossos projetos. A Cargill tem sempre participado conosco, com a sua equipe. E parabéns aí pelo trabalho. E agradecer você novamente pelo seu auxílio. Gostaria de pedir uma gentileza, se for possível, como a gente está fazendo essa transmissão dessa live pelo seu Instagram, se for possível você compartilhar ela lá no seu story, que aí o Marcelo, que é o Emerson, que é o rapaz que me ajuda aqui, ele vai salvar ela para a gente poder publicar ela depois, se for possível. Agora, se você tiver outras coisas para publicar, fica à vontade, pode ficar tranquilo, que ele depois te dá um jeito de salvar ela para a gente publicar no YouTube. Pedro, muito obrigado novamente pela sua participação. Se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade, mesmo porque a gente está transmitindo pelo seu Instagram. Não, Leandro, eu que agradeço mais uma vez aí, pedir desculpa pessoal pelos problemas técnicos, mas acontecem, né? E dizer que um prazer muito grande e particularmente eu conheço ainda pouco lá a área que você tem lá em Uberlândia. Vamos marcar um dia quando passar toda essa problemática do coronavírus para a gente fazer uma reunião, discutir. Eu acho que tem muita coisa bacana que dá para a gente fazer em conjunto aí nessa questão de produção a pasto. E fico à disposição aí no que precisar. E obrigado mais uma vez e sucesso para vocês aí. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu.